paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus, pode sentar, tome seu assento. Enquanto eu preparo aqui. Bendito seja Deus. Amém, irmãos. Que bênção estarmos juntos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Que mar de crentes lindos e abençoados são vocês e somos nós. Amém? Queria animar você agora com aquelas frases de efeito, né? Não sou muito bom nisso não, mas eu vou me esforçar, tá? Olhe para o irmão que está do seu lado. Olhe mesmo, olhe com autoridade. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, e bem mais alto agora: somente a Deus a glória. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Nós somos uma igreja. Esses 5 pontos que eu acabei de falar com vocês, eles são o fundamento da igreja protestante, que nasceu lá em 1500, com a reforma de Martinho Lutero. Graças a Deus que nós somos uma igreja bíblica, irmãos. Somos uma igreja das Escrituras, somos uma igreja que prega Cristo, somos uma igreja que prega a fé, somos uma igreja que prega a graça para todos, somos uma igreja que prega que somente a Deus deve ser dada a glória devida ao seu nome. Somente uma igreja que ama a palavra, que valoriza a palavra de Deus, é que pode ratificar e continuar honrando esses princípios e esses propósitos. Que estejam no nosso coração sempre, amém? 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 Só para matar um pouquinho a saudade, eu acho que vocês vão me ajudar também. Quem é que lembra dessa assim, ó? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer. Ó Deus amado, ó Deus bendito, a Tua palavra nesse momento, que ela seja a Tua palavra e não palavra minha, palavra de homens, palavra de sabedoria humana, mas que seja a palavra do Senhor, porque o Teu povo está aqui, e o nosso coração, ó Deus amado, não encontra paz em nenhum outro lugar, a não ser na Tua palavra. Então, Espírito Santo, encontre liberdade em cada crente, em cada mente, ó Deus amado, em cada espírito, para que a Tua palavra produz o efeito poderoso, no nome de Jesus, amém e amém. Profeta Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Depois que eu ler o texto, deixe sua Bíblia aberta. Eu sei que o texto aparece no telão, mas é uma forma de você esquadrinhar melhor a palavra de Deus junto comigo. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai aprender mais. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, é o primeiro dos profetas menores, né? Chamados profetas menores. Na Bíblia é distribuído com profetas maiores e profetas menores. Então Daniel é o primeiro dos profetas menores, tá? Capítulo 3, vamos ler do versículo 16 ao versículo 18 para a gente ganhar tempo, mas depois a gente vai ali até olhar alguns textos um pouquinho antes também do capítulo 3, se nos der
tempo hoje. Todos acharam? Amém? Está no telão também, né? O pregador sempre esquece do telão. Diz assim a palavra do Senhor: ó Nabucodonosor, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Amém? Glorificada seja a palavra do Senhor. O contexto aqui de Daniel capítulo 3 é um contexto onde mostra Deus em sua soberania permitindo que o seu povo ficasse cativo do rei muito perverso chamado Nabucodonosor. Olha que nome, né? Se você falar 3 vezes, você já é um poliglota, né? Ou senão já é batizado com o Espírito Santo. Bem rápido. Nabucodonosor, pronto. Né? Esse rei, irmãos, como eu já falei aqui outras vezes, um rei extremamente perverso. E Deus permitiu que o povo fosse escravo de Nabucodonosor na Babilônia, o povo de Deus, por conta de desobediência, não é? Por conta de se afastarem dos caminhos do Senhor. Relembro sempre, que é um marco no Antigo Testamento, o fato de não só Jeremias, mas principalmente Jeremias, né, e todos os outros profetas terem pregado muitos e muitos anos, dizendo ao povo: cuidado, se arrependam, voltem para o Senhor, obedeçam à lei, cumpram a parte de vocês. E como eles não fizeram, eles foram presos, eles foram cativos. É aqui nesse livro que está a história do rei Zedequias, se não me engano, Zedequias, que era o rei de Jerusalém na época, de Judá, né? Foi preso, os seus filhos foram mortos diante dele, né, na visão dele, e depois ele teve seus olhos furados e ele foi ali submetido a muita tortura por parte de Nabucodonosor. Era uma forma de mostrar o poder, de mostrar a violência, de mostrar que dominava. Então, Deus permitiu que o seu povo fosse ser disciplinado na mão de um rei pagão. E o povo teve que passar 70 anos em Babilônia. Você entendeu? 70 anos em Babilônia como sendo escravo. Então, mais uma vez, quem entrou em Babilônia já velho, não saiu mais de lá, não viu a libertação do Senhor. Quem entrou em Babilônia criança, saiu de lá com os cabelos todos brancos. Entendeu? Quem entrou já com meia idade, também não saiu mais vivo, ou saiu muito, muito debilitado já. Porque com Deus não se brinca. E Babilônia não é um lugar que a gente deve, vamos dizer assim, facilitar para que a gente esteja e vá para situações, lugares e momentos da nossa vida que tipificam Babilônia. E eu queria dar um subtema ao tema, eu só vou tratar do tema proposto pelo pastor no finalzinho da pregação, e vou falando alguma coisa durante a pregação, mas também quero dar um subtema, que é atenção. Atenção, já estamos em Babilônia. Ok? Atenção. Atenção, ICPI Estiva Gerbe. Atenção, ICPI Nacional que nos ouve pelas redes. Atenção, Igreja do Senhor no Brasil. Nós já estamos em Babilônia. Nós já estamos em Babilônia. Marcas de que hoje, pleno século 21, ano de 2024, nós estamos novamente em Babilônia. Quero dar só 3, tem vários, quero dar só 3 aqui para a gente raciocinar juntos. Primeira marca: governantes ímpios, dominando sobre o povo de Deus.
E muitas vezes, com a aprovação do povo de Deus. No texto que a gente leu, esses 3 jovens, tremendos, eles decidem pagar o preço para não se dobrar diante dessa Babilônia e tudo que ela representava. Mas existia muito mais gente que entrou ali naquele cativeiro, que era povo de Deus, e que era hebreu, e que era crente, e que era da aliança, e que era da promessa, que se dobrava tranquilo. Igual que nós vemos hoje, pessoas que se dizem crentes, que se dizem de Deus, que se dizem da aliança, que se dizem da promessa, que se dizem ungidos, que se dizem iluminados, mas se dobram diante de governos e de governantes ímpios. Diante dos projetos ímpios dos governantes ímpios, diante das astúcias ímpias dos governantes ímpios, diante da malícia ímpia dos governantes ímpios. Já estamos em Babilônia, meus irmãos. Segunda marca em nós estamos em Babilônia. Famílias enfraquecidas em princípios e propósitos. Famílias enfraquecidas em princípios e em propósitos. Tudo distorcido dentro da família cristã. O mundo poderia virar de cabeça para baixo, mas o legado que nós temos como família cristã não poderia deixar com que esse vendaval que distorce tudo entrasse dentro de nossas casas. Mas infelizmente, porque muitos de nós já aderimos à cultura da Babilônia, essas inversões de valores entraram dentro da nossa casa também, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos trabalhos, tudo aquilo que nós fazemos como sendo projetos envolvendo a nossa vida e a nossa própria família. Cedemos onde não podemos ceder, abrimos espaço onde não podemos abrir, não nos posicionamos quando precisamos de nos posicionar. E aí, isso é uma marca de que Babilônia já entrou na cultura da minha vivência e às vezes eu nem percebi. Eu estou me acostumando a viver em Babilônia. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, em nome de Jesus, o nosso Senhor, nós não fomos chamados para viver em Babilônia. Nós não fomos chamados para nos acostumar com a cultura de Babilônia. Nós não fomos chamados para nos conformar com a cultura de Babilônia. Porque nós temos um Deus que habita os céus e que é poderoso. E que pode mostrar o seu poder também dentro da perversa e terrível Babilônia. Amém? Esse texto do capítulo 3 de Daniel vem nos ensinar isto. Muitas vezes Babilônia domina, mas não há nada que seja mais poderoso e mais grandioso do que o nosso Deus. E Ele pode mostrar o seu poder e a sua grandeza dentro de Babilônia para a glória do seu santo nome. Terceira marca de que nós já vivemos em Babilônia: igrejas e pastores mundanos. Podia citar nomes aqui, mas como eu doutora Márcia, eu não tenho dinheiro para pagar processo, rapaz. Então é melhor eu ficar quietinho, né? Mas eu fico angustiado quando eu vejo na internet tanto pastor famoso falando tanta besteira, falando tanta coisa envolvida com essa cultura da Babilônia. E eles têm milhares e milhares de seguidores. E a todo momento o que eles falam está muito mais alinhado com a cultura da Babilônia do que com a cultura da Bíblia, de Jerusalém, de Deus, do céu. E as pessoas, que lindo que ele falou. Quê? Eu tenho uma amiga que ela compartilhou comigo um reel de um camarada desse. Eu digo, agora não, né? Afiei assim as minhas navalhas teológicas. E pior, tinha sido minha aluna. Eu falei assim, o que é que você está fazendo? Compartilhando esse tipo de fala. Não, mas o que ele está falando está certo. Eu digo, não está. E aí passei um tempo mostrando para ela que eles pegam temas gerais e muitas vezes importantes e eles sempre colocam a astúcia deles dentro daquele tema. Sempre questionando Deus,
questionando a palavra, questionando propósitos, questionando aquilo que a igreja defendeu durante toda a sua vida, muitas vezes tentando massacrar a igreja, que de todas as coisas que existem de Deus estabelecida na face da terra, a igreja é aquela que mais Deus tem cuidado e que mais tem potencial e poder para honrar a Deus. Então eles atacam. Fique atento, meu irmão. Não colabore com essa cultura depravada da Babilônia. Infelizmente, existem pastores, existem igrejas, existem culturas completamente envolvidas com a Babilônia, como a gente vai ver no próprio texto. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela vai permanecer fiel até o último dia, diz a palavra do Senhor. A igreja de Jesus Cristo, por mais que essas culturas venham tentando solapar a igreja, influenciar a vida da igreja, ou tentando trazer frieza e distorções para dentro da igreja, a Bíblia mostra, irmãos amados, com toda a garantia do nosso coração, de que existirá sempre o remanescente fiel para honrar o nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja Ele para todo sempre. Então seja o remanescente fiel. Seja esse remanescente fiel para honrar o Senhor, para glorificar o Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Uma marca bem clara esses últimos dias nossos dessa cultura de Babilônia que nós já vivemos foi a abertura dos Jogos Olímpicos. Todos vocês viram. Todos vocês viram a afronta a um dos principais símbolos do cristianismo que a gente acabou de celebrar aqui, a mesa da ceia. Ah não, aquilo ali era uma celebração do deus grego Baco e tal. Mas olha, eles são tão inocentes, mas são tão puros, que eles não sabiam que o mundo todo iria comparar aquilo ali com a mesa da ceia do Senhor. Não é mesmo? Então não espere, queridos e amados irmãos, nada diferente de Babilônia. Porque Babilônia odeia, e o propósito de Babilônia é destruir tudo aquilo que é de Jerusalém, tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é do céu, tudo aquilo que é do Senhor. E Babilônia nunca vai parar de trabalhar para tentar destruir, para tentar te fisgar, para tentar te enlaçar, para tentar te dominar. Cumpre a você ser fiel e resistir, porque nós temos textos como esse na Bíblia para nos ensinar a ser fiel e a resistir. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então vamos ver no próprio texto algumas marcas de Babilônia, irmãos, que nos mostra os seus planos, que nos mostra a sua influência e que nos mostra a história. E aqui já cito a primeira vez o tema, que é o tema oficial nosso, nova história, né? Para você perceber bem claramente a história que essa cultura de Babilônia planejou para você. Entendeu? A história que essa cultura de Babilônia, ela a todo momento está colocando diante de você e querendo que você abrace ela. O plano, o projeto. Primeiro, versículo 7, não vai dar para ver tudo, o texto é grandíssimo, mas eu também te incentivo a você ler em casa. Daniel é um livro poderoso, maravilhoso, é ler e o coração arder, é ler e as lágrimas virem, porque Deus fala conosco poderosamente nesses textos. Então, capítulo 3, versículo 7, nós iremos ver que todas as autoridades e toda a cultura, ela se prostra diante de Babilônia. Veja só, capítulo 3, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram
a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Todas as pessoas de todos os povos. Entendeu? Autoridades, você vai ver no início do capítulo 13 ele falando das autoridades, nomes que talvez você nunca ouviu falar, mas nomes como sátrapas, juízes, tesoureiros, magistrados, governadores, conselheiros, oficiais das províncias, eram esses que estavam ali naquele momento, e eram esses que se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor, quando foi dado a ordem, quando foi tocado a música. Instrumentos como cítara, instrumentos que talvez a gente não tem muito conhecimento deles hoje, cada um deles representa uma cultura que já vivia dentro de Babilônia. Então a harpa tinha a ver com os judeus, entendeu? A cítara tinha a ver com os gregos. E o que é que a Babilônia faz? Babilônia pega tudo aquilo que influencia você e usa para tentar te fisgar de vez, para tentar te conquistar. Porque será que a cultura é usada, não só no Brasil, mas em todo o mundo, para projetos progressistas, para projetos anticristãos, para projetos que sempre colocam Deus como sendo um mito ou como sendo algo desnecessário na sociedade? Por que será? Então, em Babilônia, as autoridades se prostram e a cultura se prostra. E quando as autoridades se prostram e a cultura se prostra, você fica numa situação difícil para não se prostrar também. Você entendeu? Nós estamos chegando perto das eleições, não é? Estiva Gerbe é uma cidade muito forte, se falando de política. E quero falar aqui, irmão, somente porque eu estou no púlpito, falando em nome do Senhor, com a palavra do Senhor aberta diante de mim. Porque respeito, sei e entendo o ethos dessa cidade. Mas quero ter e tenho ousadia para falar em nome do Senhor, para a cidade que tem esse ethos voltado para uma realidade tão importante, que é a realidade de autoridade política de uma cidade. Nós temos vários irmãos aqui que são candidatos em várias áreas do governo dessa cidade. E se eu tivesse que fazer uma pergunta para você, que é candidato, ou que quer se candidatar, ou que vai se candidatar, ou que sonha se candidatar, alguma coisa parecida, não seria quais são os grandes projetos que você tem, se Deus falou com você ou não falou, se você é uma pessoa muito inteligente ou não é, mas como um irmão seu, eu diria para você, olhando no seu olho, dizendo assim: meu irmão, você está preparado para não se curvar diante de Babilônia? Você está preparado para honrar a Deus diante da cultura que te espera? Guarde isso no seu coração. Porque em Babilônia, as autoridades geralmente se prostram, a cultura se prostra, os poderes se prostram. Os humildes, infelizmente, acabam indo também e se prostrando. Só quem não se prostra em Babilônia é quem tem intimidade e comunhão com Deus eterno que habita os céus. É quem anda com Deus e Deus anda com ele. É quem já entendeu que aconteça o que acontecer, levante o que se levantar, ele não irá ceder aquilo que ele sabe que é princípio de honra e de graça entre ele, o coração dele, a vida dele, e entre o Deus dele que habita os céus e que é poderoso para livrá-lo em qualquer situação. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, cuidado, porque
Porque esse é o propósito, é o projeto de Babilônia. Em segundo lugar, versículo 8. Em Babilônia, meu amigo, aparece acusadores de todas as direções, aparece inimigo de toda direção, aparece demônio de toda direção. Misericórdia, Babilônia é uma peleja. Não falar meu nordestinês aqui não, senão vai escandalizar vocês. Deixa eu ficar em peleja mesmo. Babilônia é terrível. Por que Babilônia? Versículo 8, veja só o que diz a palavra do Senhor. No mesmo instante, meu irmão, no mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor. Olha a postura desses homens. Olha a postura desses acusadores. Olha como é Babilônia. Olha como é Babilônia. Começo do versículo... finalzinho do versículo 9, né? Começo do versículo 9, disseram ao rei Nabucodonosor, que o rei viva eternamente. Mas veja que tem um sinal de exclamação no final, o texto. Então não é assim que o rei vive eternamente, é aquela coisa bajuladora, sabe? Aqui é uma característica de bajulador. Meu rei, ó grande rei, ó rei poderoso, que o rei viva eternamente. E aí eles falam, rei, sabe aqueles jovens que vieram lá dos hebreus, e só porque eles eram inteligentes, o Senhor deu cargo para eles? Olha lá como é que é em Babilônia. A briga por cargo, a briga por posição, a inveja, o ciúme. Sabe eles desrespeitaram o rei. Todos aqui se prostraram, todos aqui adoraram a tua imagem, todos aqui, ó rei, reverenciaram, e eles não. E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor ficou extremamente furioso. Extremamente furioso. Então, meu amado irmão, em Babilônia o que mais vai haver são acusadores de todas as direções tentando te atingir, tentando te prejudicar, tentando te derrubar. Isso é uma maneira de você vencer esse tipo de malignidade. É você ser cheio do Deus que é o Deus verdadeiro e que pode proteger a sua vida. Somente com a graça de Deus e com a unção de Deus em sua vida você pode resistir isso. Jesus falou para os seus discípulos: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Você entende isso? Porque você vive numa cultura de Babilônia. E por mais que você respire aliviado em alguns momentos, achando que não existe inimigos, não existe mal, não existe ninguém querendo lhe prejudicar, Babilônia logo vai produzir essa pessoa querendo te prejudicar. Mas Jesus te ensinou a orar por ela. O exemplo dos jovens te ensinaram que quando você confia em Deus, Deus mesmo trata com essas pessoas. E você recebe livramento para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Bendito seja Deus. Em terceiro lugar, do versículo 16 ao versículo 18, que foi o versículo que a gente leu na abertura, nós entendemos que em Babilônia nós precisamos estar preparados para dar a vida, para entregar a vida. Foi o que Jesus falou também no Novo Testamento, né? Aquele que não perder a sua vida por amor de mim, infelizmente, no meu reino não vai encontrar essa vida. E a gente, veja que a gente aprende isso não só com Jesus lá no Novo Testamento, mas a gente aprende isso também com os santos do Antigo Testamento. Você entende? Aqui a gente aprende o que é fé genuína, irmãos, porque aqueles jovens, eles não tinham garantia nenhuma que Deus ia livrar eles. O que é que eles tinham? Eles tinham uma resolução de fé verdadeira no coração da vida deles. Eles tinham a consciência daquela cultura pecaminosa
a qual eles estavam inseridos, e eles sabiam que aquela prostração iria desonrar o Deus verdadeiro, e eles decidiram que poderiam perder a própria vida por isso. Quando Nabucodonosor faz um monte de pergunta para eles, fica irado, né? Os acusadores foram lá, e aí o enredo vai se desenvolvendo aqui no texto bíblico, e quando Nabucodonosor pergunta para eles: é verdade que vocês fizeram isso? Eles respondem para Nabucodonosor aquilo que a gente leu no início do versículo 16. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos te dar resposta. E outros textos aí, não precisamos te responder. Por quê? Porque é verdade. Eles não se prostraram mesmo. Não tinha defesa, pastor. Entendeu? Não tinha subterfúgio, não tinha que ficar inventando. Vamos inventar um jeitinho aqui brasileiro. Ainda bem que ele não era brasileiro, viu? O brasileiro tem esse negócio de querer inventar jeitinho, né? Nós não precisamos te responder. Por quê? Porque não tinha resposta mesmo. Eles não se prostraram e pronto. Eles não adoraram e pronto. Aquela imagem. E aí, amados irmãos, eles disseram para o rei assim: nós sabemos que o Senhor pode nos jogar nessa fornalha ardente. Nós sabemos. Mas mesmo assim, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas mesmo que Ele não nos livre, nós não iremos nos ajoelhar e não iremos adorar a Tua imagem. Porque adorar a Tua imagem é adorar os princípios, a cultura, os propósitos e os planos de história que Babilônia fez para nós. E nós não somos dessa história de Babilônia. Nós somos da história do céu. Nós somos da história de Deus. Nós somos dos propósitos de Deus. Deus pode nos dar uma nova história nessa situação, e isso não compete a nós fazer. O que compete a nós é continuar firme naquilo que nós sabemos que é a verdade de Deus. Nós não vamos nos ajoelhar e nós não vamos adorar a Tua imagem. E aí, vocês todos sabem que Nabucodonosor fica transtornado de ódio, de raiva, e ele pega aqueles 3 jovens, manda amarrar e jogar na fornalha. E uma das lições mais poderosas desse texto, eu já vou partindo para o encerramento com ela e aplicar o nosso tema da nova história, é que a gente aprende, viu, irmãos? Você que está passando por alguma fornalha ardente, que só você sabe como que é. A fornalha que aqueles jovens passaram, só eles sentiram aquela pressão toda e aquela angústia de serem jogados naquele lugar. Depois que eles foram jogados, Deus operou o milagre. Mas imagina a mente deles, o coração deles. Eles eram jovens, irmãos. Você entende isso? Entre 15 a 35 anos aproximadamente era o que se chamava de jovem na época. No máximo 40 anos. Tá? Eram jovens. Eles tinham vida igual a nós, eles tinham respiração igual a nós, eles tinham família igual a nós, eles tinham anseios igual nós temos. Você entendeu? Então, aprenda com Deus e com esses homens que Deus muitas vezes não nos impede de sermos jogados em fornalhas, principalmente quando nós estamos dentro de Babilônia. Não nos impede. Aparece a fornalha, muitas vezes do desemprego. Aparece a fornalha, muitas vezes, de ter de tratar com pessoas rebeldes dentro da família. Aparece a fornalha, muitas vezes, de um casamento que não está bem ajustado. Aparece a fornalha, muitas vezes, de uma doença repentina que vem nos afrontando todo momento. Tantas fornalhas que do nada se abrem diante de nós, e quando nós menos percebemos, somos jogados dentro dela, por várias e várias circunstâncias.
Mas o que você tem que entender, e eu quero aplicar isso no teu coração hoje, é que, mesmo que Babilônia planejou todas essas coisas e planeja, e muitas vezes elas acontecem na nossa história, a história de Deus, ela sempre é diferente. E a história de Deus para aqueles jovens era uma nova história. Uma nova história que tinha a ver com o operar milagroso de Deus e a mão poderosa de Deus em favor deles. E aí, acompanhe comigo no texto bíblico para que a gente possa exultar juntos. Capítulo 3, a partir do versículo 24. Veja que coisa poderosa o que Deus faz conosco quando nós somos jogados dentro de alguma fornalha. Diz assim a palavra do Senhor: em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Oh, aleluia! Jesus é aquele que entra dentro da fornalha com os seus servos. Jesus é aquele que vai e dá o livramento aos seus servos dentro da fornalha. Jesus é aquele que vai e está junto com você em toda e qualquer provação, meu irmão. Jesus é aquele que vai conceder com que nenhum dano sobrevenha sobre a sua vida, mesmo que fornalhas terríveis sobrevenham sobre você em Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 26, então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abedênego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham para cá. Então Sadraque, Mesaque e Abedênego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era Deus deles. Porquanto faço um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedênego sejam despedaçados e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que está com você em Babilônia. E essa é a história, a nova história que Deus tem traçada para você. Você entende isso? Mesmo que Babilônia tenha os seus perigos e as suas histórias, as suas tramóias e todas as suas armadilhas, o nosso Deus tem história de vitória, o nosso Deus tem história de glória, o nosso Deus tem história de livramento, o nosso Deus tem história de resiliência, o nosso Deus tem história de fé, o nosso Deus tem história de experiência, o nosso Deus tem nova história para você, meu amado irmão. O nosso Deus tem nova história para você, mesmo que você esteja na fornalha. Sinta, tome posse e tenha certeza que o 4º homem está com você na fornalha. Bendito seja o nome do Senhor.
Amém? O quarto homem está com você, 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 está com você na enfermidade, está com você no seu casamento, está com você nas suas dúvidas de adolescência, está com você nas suas crises, está com você em todos os momentos, está com você. Esse Deus poderoso está com você, produzindo nova história para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! A nova história de Deus e o plano de Deus é que Ele mesmo seja glorificado na vida do seu povo, na minha vida e na sua vida, meu amado irmão. Deus faz isso não simplesmente porque Ele nos ama. Deus faz isso para a glória dEle. Deus faz isso para que o nome dEle seja engrandecido. Deus faz isso porque Ele decidiu colocar sobre a vida de um povo o nome poderoso e glorioso dEle, e Ele zela por isso. Deus tem nova história para você, mesmo você estando em Babilônia, mesmo você sofrendo os perigos da Babilônia. Nunca esqueça que se você for fiel e se você permanecer com uma fé genuína, milagres, potentos, maravilhas, visitações, experiências profundas com Deus você vai ter e você vai ver em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Eu acho que o louvor vai cantar agora, né? É isso? Na programação. Curva sua cabeça, deixa eu orar com você enquanto o louvor se aproxima. Curva sua cabeça, põe a mão no seu coração. Eu não sei qual é a fornalha que você de repente pode estar passando. O que eu sei é que nós estamos em Babilônia. E o que eu sei é que Daniel também foi muito importante nessa história. Fica em pé, pode ficar em pé. E esses jovens lá no início, capítulo 1, leia em casa, capítulo 1 em diante de Daniel. Quando começou a Babilônia a se levantar e os perigos vinham sobre eles, eles se reuniram e começaram a orar. Começaram a colocar propósito diante de Deus. Nós não vamos comer da mesa do rei, não, a gente vai comer legumes. E depois de comer legumes, eles eram os mais fortes de todos. Quando o rei teve um sonho e ficou louco, querendo matar todos os sábios da Babilônia, Daniel falou assim: vamos orar porque Deus vai nos dar revelação desse sonho e nós iremos salvar a nossa vida e a vida de todos os outros sábios. E Deus foi lá e deu revelação para Daniel, e Daniel salvou a vida de todos aqueles homens para a glória de Deus. Então, meu amado irmão, em Babilônia nós podemos orar, e quando nós oramos em Babilônia, o Deus eterno se levanta e Ele responde às nossas orações. Amém? Ele vai responder a tua oração no nome de Jesus. Ora a Ele agora em nome de Jesus. Ó Deus, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor. Ó Deus, eu não sei qual é, ó Senhor, a fornalha que o meu irmão pode estar sendo, ó Deus amado, lançado, ou já foi lançado de alguma maneira, e está ali, ó Deus amado, muitas vezes precisando do Teu socorro. Senhor, nessa noite põe a convicção em seu coração de que ele não estará sozinho nessa fornalha, porque o Senhor muitas vezes não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha, para a glória do Teu santo nome. Então eu oro que o Teu Espírito e Tua graça, o Teu milagre e o Teu poder, assim como foi lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, seja também com a vida dos meus irmãos, com a vida da Tua igreja, com a vida dos nossos obreiros, com a vida do nosso pastor, com a vida da Tua igreja na face da terra, porque estamos em Babilônia, Senhor. Mas nós não vamos nos prostrar diante dessa cultura perversa, diante dessa cultura terrível, diante dessa cultura que só quer, muitas vezes, ó Deus amado, o ego e a glorificação do próprio homem. Não! Nós só nos prostramos diante do Deus eterno de toda a terra. Nós só adoramos o Deus de toda a salvação e de nossa vida. Então nos dê força para continuarmos firmes em Babilônia, para o nome do Senhor ser glorificado em nós sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus.